Bom dia, meu nome é Yara. Hoje eu estou professora de yoga, estou Diksha Giver, estou praticante das barras de Access, estou no projeto ProSer, que trabalha os 4 pilares do bem-estar e da saúde, que é alimentação saudável, atividade física, meditação e mindfulness, que é foco. E eu tenho tido bons resultados, né, com essa soma toda. E um dos resultados que eu tive é entrar em contato com a minha mente, com os meus pensamentos e com os meus valores, né, e com a valorização de mim mesma, que eu acho isso a pedra fundamental de qualquer momento de vida, a valorização de si mesmo, que a partir daí vem todo o restante. E quando eu tomo café da manhã, eu normalmente fico inspirada a estar falando ou pensando. Então hoje eu resolvi gravar. E talvez gravar para mim mesma, né? Nesse incômodo de como que vai sair, como é que vai ficar essa tela. Vou sair bem, não vou? Isso é uma coisa libriana, né? Eu sou libriana, ascendente virgem, meu Deus, né? Beleza e perfeição ali é o que não pode faltar. E hoje me ocorreu uma coisa. As pessoas que eu conheço, minhas amigas, companheiras de jornada, pessoas que passam pela minha vida em algumas partes dela, que têm sofrimentos, que têm dores, que têm dificuldades, que têm frustrações, quem não as tem, olham para mim como se eu não as tivesse e dizem que frases, né? Então, uma que eu ouvi há muitos anos atrás é assim: você está de férias no planeta Terra, porque elas enxergam que não acontece nada de ruim comigo, né? Só acontecem coisas boas e aparentemente elas dizem que eu não faço nada para isso, né? Nossa, eu sofro tanto, eu tenho tanta dificuldade financeira, de saúde, de relacionamentos, enfim. E com você as coisas dão tão certo, dá tudo tão certo, né? Aí eu pergunto, será que é assim tão certo, né? Tenho eu aqui meus dramas internos. Então eu tenho um signo solar de Libra, um ascendente virgem, já imagino o conflito interno que são essas duas questões, né? Aí eu tenho uma lua em Gêmeos, que também não sabe muito bem, né? Um dia tá de um jeito, um dia tá do outro. Libra não sabe bem o que quer. Gêmeos, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Virgem tá meio que no meio assim para me aterrar. Então, ok, eu até agradeço esse virgem que veio por aí, né? Na numerologia é 1 e 2, né? Então também são opostos. Enquanto um procura a solidão ou estar sozinho, ou ser único, que é o caso do um, ser o primeiro, ser o vanguardista, né? Aquele que sai na frente. O 2 vem procurando parcerias, quer fazer conjunto, quer estar junto, quer estar perto, quer estar com e não sozinho. Então vejam o conflito interno que é isso. Mas isso é interno, ninguém vê, né? Então eu recebo assim muitos elogios. Eu não sei se são elogios, né? Para mim são, mas para quem fala, quem coloca, talvez não. Será que tem uma pontinha de inveja, né? O pessoal diz que tem inveja boa, inveja ruim, não sei. Não consigo classificar isso ainda. Mas me dizem que eu estou de férias no planeta Terra, que eu não tenho dificuldades, que as coisas para mim acontecem com certa facilidade. Mas não é assim, que eu não faço nada por isso, que as coisas vêm
Eu até concordo em alguns momentos que eu não gosto muito de fazer força, né, para ter as coisas. Eu sou assim um pouco preguiçosa. Mas aí eu fui olhar hoje, olhando para o meu passado, olhei lá para trás e eu percebi, depois de todas essas justificativas e explicações, vamos direto agora ao ponto. Eu percebi que eu sempre trabalhei na minha vida. Quando eu tinha menos de 14 anos, na casa dos meus pais, eu sempre trabalhei. Eu ajudava muito a minha mãe em casa. Eu lembro que eu limpava a casa, lavava a louça, ajudava, né, nos afazeres da casa. E aí vieram meus irmãos, então eu ajudava a olhar meus irmãos, principalmente o meu irmão caçula, que eu fui babá dele, né, durante muitos anos. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar fora de casa. Eu arrumei um emprego, minha mãe foi comigo porque era o primeiro emprego. Então eu fui trabalhar numa fábrica de chaveiro, aqueles chaveirinhos de propaganda, que você cola aquelas tampinhas, né, que vem com o selinho de propaganda das empresas, e eles são aquelas trenas, né, eram pequenininhos, eram trenas. Eu me lembro até hoje, a empresa chamava-se Cateb e Cateb. E fazia fitas métricas também. Então eu pendurava aquelas fitas métricas no meu pescoço, centenas delas, tinha uma maquininha, eu abria as fitas como se fosse um leque, né? E aquela maquininha com o controle do meu pé, ela ia baixando e pregando aquelas pecinhas de metal que ficam na ponta das fitas métricas. E eu fazia muito isso. Fazia a colagem das tampinhas dos chaveiros, que pareciam umas moedinhas. Aí tu pega aquela trena, pega aquela moedinha e cola ali, né? Que parece uma moedinha com a propaganda das empresas. E aquilo acho que eram brindes que as empresas distribuíam e as fitas métricas. Esse foi o meu primeiro emprego. Já ali eu tive um destaque, porque eu trabalhava na fábrica e era uma fábrica pequena, tinham várias meninas trabalhando de funcionárias e tinha um escritório e tocava o telefone e às vezes o senhor proprietário da empresa, que eu me lembro até hoje, chamava-se Lair Cateb, ou Lail Cateb, era uma coisa assim, era o proprietário, ele sempre estava no escritório, porque a empresa era pequena, era ele que atendia o telefone e fazia toda a parte do escritório. E aí tinha momentos que ele não estava, e o telefone tocava e ninguém atendia. E aí teve um dia que eu me aventurei, eu fui além. Eu ouvi o telefone tocar, todos ali na fábrica, automáticos, autômatos, né, ali, pregando as fitinhas, né, pregando os metaizinhos nas pontas das fitas métricas, nas suas máquinas, colando as moedinhas nos chaveirinhos, e automático, e aquele telefone tocando e aquilo me incomodando. Eu levantei, larguei o que eu estava fazendo na bancada, porque eram bancadas, e entrei no escritório. E fui lá e atendi o telefone. Aos 14 anos. E atendi profissionalmente. Cateb, bom dia. E anotei recados e passei para o proprietário da empresa. Então ali me deu um clique, né? Eu podia fazer mais, eu podia ir mais além. E aquilo ficou dentro de mim, brotando, né? Aquilo foi brotando e chegou uma hora, eu percebi que eu podia ir além. E aí eu saí da empresa, pedi a conta, fui fazer um curso de datilografia, que na época era datilografia, e terminado esse curso de datilografia, eu arrumei um outro emprego de datilógrafa no escritório de uma empresa chamada, na época, Indústrias Paramount. Ou depois de um tempo ficou sendo Paramount Lansul, porque ela se fundiu com uma empresa do Sul, e começaram a produzir lãs, tecidos, enfim. E ali eu fiquei 5 anos. Eu comecei como datilógrafa no departamento de compras, aí eu fui crescendo, né? Passei para auxiliar de compras, né? Depois eu passei para assessora do gerente e dali eu subi para a diretoria, que era no andar de cima,
e fui ser secretária do gerente do departamento do Centro de Processamento de Dados, que chamava-se CPD, Centro de Processamento de Dados. E aí fui trabalhar como secretária desse gerente, e ali eu comecei a olhar além, continuei indo além. Então, olhando aqueles programadores, né, olhando aqueles computadores que na época eram imensos, eu tinha lá um IBM/3, depois um Univac 9030, que era um imenso, tinham aqueles discos que pareciam umas pizzas. Eu comecei a me vislumbrar. Aí comecei a olhar para o setor de programadores de computador. Não deu muito tempo, eu passei para o departamento de programação e análise de sistemas. Então, eu assessorava um analista de sistemas, que na época era separado, fazia uns cronogramas, e depois passei para programação de computadores, e onde nós codificávamos em planilhas de acordo com a linguagem. Então, ali eu programava em COBOL, ANS, que era uma linguagem, Common Business Oriented Language. Era uma programação escrita na língua inglesa. São comandos que tu dá para o computador, depois vai para a perfuração, e a perfuração ia para aquelas imensas listas, né? E aquilo era guardado, era armazenado no computador, e era um programa para executar um determinado serviço. Aí aprendi o RPG, que era uma outra linguagem, aí tinha o Assembler, que era uma outra linguagem, e aí fui galgando. Dali, depois de 5 anos, eu saí, né, pedi a conta e fui para outras empresas. E sempre assim, subindo. E sempre trabalhando. Eu saía de uma, já entrava na outra, saía da outra, entrava na outra. Tinha algumas que eu era dispensada, porque chegava no meu limite, né? Até que a última aí fui indo, cheguei a ser secretária de presidência. Já na época tinham microcomputadores, que hoje em dia são os PCs. Fui trabalhar numa empresa, a última empresa que eu me lembro que eu trabalhei, passei por várias, né? Mas a última que eu trabalhei foi uma empresa de computação, era Sysgraph, eram sistemas gráficos de computação, que ficava lá no bairro dos Jardins, uma empresa grande, e eu era secretária do presidente. Isso, eu já estou ali nos anos 80, já estava trabalhando já há 20 e tantos anos. Tinha minha sala, tinha meu computador, me vestia como uma executiva. E fui, né? Desde colar chaveirinhos, eu já era secretária do presidente da empresa. E ali eu me casei, e ali eu já estava no meu limite, querendo outras coisas, aquele ar-condicionado, aquelas salas fechadas, começou a me dar um despertar para a natureza, e aí eu saí do mundo corporativo. Conversei com o presidente, disse para ele que eu não estava me sentindo bem. Nessa época eu ganhei de presente do universo uma gastrite, e essa gastrite me fez sair e pensar, né, o quanto eu estava me machucando e o quanto eu não estava aceitando aquilo que estava ao meu redor. Foi um sinal, e eu saí. Eu saí e fui ter filhos. Aí fiquei em casa, engravidei do meu primeiro filho e fui fazer outros cursos. Não parei, porque eu nunca consegui ficar parada. Fui estudar a parte da espiritualidade, fui fazer cursos com o até então Luiz Antônio Gasparetto, que agora já está idoso, né? Está até doente. Fiquei muito sentida que eu soube que ele está com câncer no pulmão, mas ele compreende que ele deve ter conquistado, né, esse câncer. Mas ele passou pela minha vida, me ensinou muita coisa, muita gratidão à pessoa dele e aos momentos que eu vivi por ali, no espaço Vida e Consciência. E ali comecei a expandir. Aí fui fazer reiki, me tornei uma reikiana. Dali do reiki eu fui estudar o método Melquisedeque de cura quântica. Então ali comecei a trilhar um outro caminho na minha vida.
mas ainda não parei. Continuei, e aí num determinado momento já tinha meus filhos, né? Tive 2 filhos, em 88 eu tive um menino, e em 91 eu tive uma menina, e aí eu voltei. Só que eu voltei de uma forma diferente. Nós abrimos um comércio, né, com a família. Aí esse comércio também eu não me identifiquei. Abrimos uma sorveteria self-service na época dos booms das sorveterias. E ali eu estava com todo aquele conhecimento, já tinha feito, né, os meus cursos. Já estava olhando o mundo de uma forma diferente. E aí eu saí, aquela empresa não deu certo, a sorveteria fechou e o comércio não era para mim. Aquilo me deixava adoecida também, eu não ficava bem com aquele monte de doces ali em volta, meu corpo não aceitava muito aquilo tudo. Então eu fui fazer um curso. Conversei com a minha sogra na época, porque casada, né, com receio de ferir, né, o casamento com aquilo, eu queria ser massoterapeuta, trabalhar com a massagem terapêutica e ajudar na cura das pessoas. Aí conversando com a minha sogra, ela pedia de vez em quando umas massagens, né? A ex-sogra, né? Na época, a sogra na época. E ela disse pra mim, nossa, você tem a mão muito boa, por que você não faz um curso de massagem? Aí eu fui fazer, aí encontrei a Escola Amor, Associação de Massagem Oriental do Brasil, e fui lá fazer meu curso de massoterapeuta. Na metade do curso, eu nem tinha chegado ao fim do curso, eu já estava fazendo massagem, já fazia estágio, já atendia, eu comecei a atender antes de me formar, com uma carta de autorização do diretor da escola, aluguei uma sala e fui atender em massagens. Meus filhos pequenininhos na época foram lá, curtiram muito, levaram flores, eu tenho fotos dessa época, foi uma época muito gostosa, muito bonita na minha vida. E aí, eu trabalhei como massoterapeuta, me formei e ainda antes de me formar, eu estava no último semestre do curso, eu queria ensinar aquilo que eu sabia. Então eu fui fazer um curso de instrutora. Então eu me formei professora, naquela mesma escola eu já comecei a dar aulas, até antes de fazer meus estágios eu já comecei a dar aulas, e a partir dali eu já fui já galguei, né, para uma outra escola maior, já fiquei de olho, né, eu estava ali, mas já estava querendo crescer um pouco mais, porque eu sempre pensei um pouco além da onde eu estava. Eu disse sempre que eu sou uma desassossegada buscadora, né, e fui para uma universidade holística. Passei na entrevista lá com a diretora, depois se tornou uma amiga maravilhosa que eu tenho até hoje, que é a Diana. Dei aula durante 15 anos lá na escola, trabalhei como gerente também do departamento acadêmico, ajudei bastante lá na escola, mas a minha vida mesmo era em sala de aula, ela mesma percebeu isso, fiquei 1 ano como gerente e voltei para a sala de aulas, porque ali eu tinha brilho, segundo ela mesma dizia, e voltei a dar aulas. Até que chegou o momento que eu conheci o yoga, né? E eu não tinha parado. Eu percebi que eu nunca parei na minha vida. Eu percebi que eu não estava de férias aqui na vida, como as pessoas me diziam. Eu percebi que eu sempre fui uma buscadora, eu sempre fui atrás, eu nunca parei. Eu sempre estive produzindo, né? E sempre indo de encontro a mim mesma. No meio desse caminho tive alguns tropeços, alguns intempéries, claro, todos têm. Chegou uma época que depois que eu tinha meu filho pequeno, eu não estava trabalhando, não tinha feito cursos ainda, queria fazer alguma coisa, comecei a vender coisas, eu vendia tudo muito facilmente. Então eu fui vendedora da Herbalife, eu fui vendedora da Amway, eu fui vendedora da Demilos, eu fui vendedora da Natura, da Avon e tantas coisas mais. Então eu sempre estava produzindo, eu sempre estava fazendo alguma coisa, né? E até que chegou agora esse momento do yoga aqui. Já estou em 2012, que foi quando eu fiz o meu curso de yoga. Mas já vim com toda esta
carga de vivência dentro dessa área alternativa que vinha desde o início dos anos 90, quando eu fiz meu primeiro curso de Reiki. E ali eu fui. E aí no meio do caminho também eu fiz outros cursos, fiz curso de análise bioenergética, fiz curso de leitura corporal, fiz cursos de florais de Bach, enfim, fui aumentando cada vez mais o meu currículo e sempre passando para frente. Tudo que caía na minha mão eu passava para frente e eu sou assim até hoje. Tudo que cai na minha mão eu passo para frente. Eu acho que eu vim para ser transmissora de conhecimento. Eu adquiro conhecimento, experimento e já passo para frente. Alguns eu não chegava nem a experimentar, e só por perceber que ele era bom para uma série de pessoas eu já passava para frente. Então eu nunca parei. Então essa frase, você está de férias no planeta Terra, não, eu não estou de férias no planeta Terra. Eu só estou feliz no planeta Terra, né? Eu estou me realizando a cada passo, a cada momento. As coisas vêm fáceis para mim? Sim, vêm porque eu abro para que elas venham fáceis para mim, né? Então eu tenho ali um investimento de vida. Eu fiquei muitos anos também cuidando dos meus filhos em casa. Enquanto eu cuidava deles, eu fazia aquelas vendas, né, que eu comentei anteriormente. E hoje eu estou aqui com 61 anos de idade. Me aposentei por idade, porque eu não trabalhei com registros em carteira oficialmente para me aposentar como profissão, embora eu tenha trabalhado 22 anos, né, com registros em carteira. Depois eu trabalhei como autônoma, mas mesmo assim não somou o tempo necessário para eu poder pegar uma aposentadoria. E eu me aposentei por idade, né, com um salário mínimo, que hoje ele me serve bastante, ele me ajuda muito nas minhas despesas. Eu vou lá, faço o meu mercado, faço minhas compras. Estou divorciada de um casamento que foi uma contribuição muito grande para mim enquanto pessoa. Eu cresci muito dentro dessa relação, cresci como mãe, né? Então sempre produtiva. Então eu tenho uma história que eu olho assim para a história da minha vida e eu hoje respondo para as pessoas, até para mim mesma, porque elas me convenceram que eu estava de férias no planeta Terra. Eu tenho a minha mente muito refrescante, ela esquece das coisas que fez e eu não tinha tudo isso na minha mente. Aí eu comecei a receber as barras de Axis, eu comecei a receber a Diksha. Esse final de semana, assim, eu tive uma overdose de Diksha. Participei de uma roda e recebi muita Diksha. Já fiz outros cursos também dentro da linha da Diksha, pelos quais eu sou muito grata também. E a minha mente clareou, minha mente iluminou, minha mente ficou totalmente dourada. Eu olhando aqui para o orbe dourado na minha frente, ele conversa comigo, ele se movimenta aqui na minha frente e o meu divino está muito feliz, porque eu tenho meu valor e hoje eu respondo para as pessoas e para mim mesma que comprei os pontos de vista dessas pessoas, porque os pontos de vista eles não são nossos, nós compramos, e se nós compramos esses pontos de vista, eles acabam ficando valendo para nós. E o meu ponto de vista com relação às coisas foi mudando, né? E hoje tudo que todos me falam são interessantes pontos de vista. Eu ouço, não compro mais. E hoje eu digo para mim mesma e respondo a essas afirmações. As pessoas que dizem, você está passando férias no planeta Terra. Você nunca tem problemas, né? A sua vida sempre é boa. É verdade. Tudo para mim vem com facilidade, alegria e glória. Sempre veio, sempre virá, e eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que passaram pela minha vida e foram contribuição para que hoje eu chegasse a essa conclusão.
eu tenho gratidão aos meus pais, eu tenho gratidão aos meus irmãos. Agora eu me emocionei. Eu tenho gratidão. É emoção porque é muito lindo isso, né? Tu lembrar da tua vida e ter tanta gratidão assim. Eu tenho muita gratidão aos relacionamentos que eu tive, todos eles. Eu tenho muita gratidão ao casamento que eu tive. Eu tenho muita gratidão aos meus filhos, que são maravilhosos. Hoje eles são empresários, tá? Hoje é eles que comandam a empresa lá da família, que emprega mais de 30 pessoas. A minha filha está ali lindamente como executiva maravilhosa. Meu filho está ali também do lado dela. São parceiros maravilhosos. Meu filho é um artista lindo. Ele sempre foi artista. Desde os 2 anos ele já desenhava maravilhosamente bem. Hoje ele é um tatuador. Ele tem o apartamento dele, minha filha tem o apartamento dela, eu tenho o meu, né, lá em São Paulo, que eu ganhei dessa união, dessa parceria que eu tive nesse casamento, que foi uma grande parceria que eu tive e uma contribuição muito grande para o meu crescimento como pessoa, que eu tenho muita gratidão, né? E eu estou aqui hoje ainda contribuindo, eu contribuo ainda. Eu dou aulas de yoga para uma comunidade, eu também dou aulas de yoga em espaços aqui. Eu continuo emocionada, porque eu falei de muita coisa minha hoje, né? E isso ainda me emociona. A emoção, eu sei que a gente tem que olhar para ela assim de fora, mas eu estou me assistindo emocionada e estou me deixando me emocionar, né? Porque isso tudo é muito lindo mesmo. E eu ainda contribuo, né? Eu faço investimentos com aquele dinheiro que eu conquistei, né? Desses anos todos de investimento na minha relação, a ajuda que eu dei, né, ao pai dos meus filhos, que desde os 17 anos ele estava comigo, e eu colaborei muito para o crescimento dele. Ele fez 2 faculdades dentro do casamento, ele cresceu muito, isso foi graças a essa nossa união. Então houve muita contribuição de um lado para o outro. Hoje ele é um empresário que está deixando aí uma herança muito bonita para os filhos, né? Está passando isso para os filhos. Trabalhou muito, ainda trabalha, né? Também tenho muita gratidão a tudo isso que aconteceu, a essa empresa, a todos que trabalham nela, né? E eu hoje estou muito certa, estou muito convicta de que eu fui uma grande contribuição para que tudo isso existisse. Sempre estive do lado, sempre estive presente, e hoje eu estou aqui no meu pedaço, no meu espaço, e assistindo de camarote, muito feliz e muito realizada, todo esse crescimento que aconteceu em meu entorno e que continua acontecendo. Eu ainda contribuo, eu ainda sou uma parcela ativa nesse mundo. Bem menos hoje, né? Hoje eu escolho, hoje eu consegui essa conquista, né, de escolher aquilo que eu quero fazer. E é isso que eu queria deixar aqui gravado. Talvez só para mim, não sei se eu vou publicar isso, vou pensar ainda, mas eu acredito que isso vai ser contribuição para mim e para todos que estiverem ouvindo. Então, muita gratidão por tudo que eu sempre fui e pelo que eu continuo sendo. Namastê.